Uma boa noite a todos. E ao retornar, durante a palestra, eu citei alguns aspectos da doutrina espírita. E não por acaso me veio uma ideia, por que não montar uma palestra a respeito de espiritismo? Quer dizer, nós vamos falar dentro de uma casa espírita sobre espiritismo. Nossa, que coincidência. Falar de espiritismo na casa espírita. Mas nós vamos falar de forma diferente. Porque em fevereiro deste ano, um fato me chamou a atenção quando essa mulher, não sei se vocês a conhecem, essa jovem, Paula Fernandes. Em fevereiro, 20 de fevereiro, se não me falha a memória, 20 e pouco de fevereiro, Paula Fernandes deu uma entrevista no programa da Band, de sábado à noite. E ela falou que ela era espírita, assumiu publicamente que ela era espírita e que muitas das suas músicas ela compunha com o auxílio do plano espiritual, que sentia muitas vezes a inspiração e a presença de alguém quando ela estava compondo músicas. E ela se admite, se diz ser espírita. Pois bem, naquela mesma semana, principalmente, ou acho que exclusivamente, os testemunhas de Jeová vieram a público criticar a ação dela. E, inclusive, falaram que era para se queimar e jogar fora os CDs dela. Foi falado dessa forma. Que era para as pessoas queimarem, jogarem fora, porque ela se veio declarar espírita. Aí eu falei, peraí. E eu lembro desse tumulto na internet, lembro muito a respeito disso daí, e me veio a ideia de montar essa palestra. Veio amadurecendo a ideia de falarmos de espiritismo, mas de uma forma diferente. Nós vamos abordar 8 preconceitos que muitas vezes surgem das outras pessoas não espíritas acerca do espiritismo. Preconceitos formados pela falta de conhecimento, pela a falta de aprofundar melhor os ensinamentos acerca da doutrina espírita. Eu chamo de visão externa do espiritismo. Eu acredito que muitos de vocês já ouviram falar ou até alguém já falou ou questionou isso com vocês. Falam que Kardec fundou o espiritismo. Que o espiritismo é ou não uma religião. E vai ser o impacto quando eu for falar. O espírita não segue a Bíblia. O espírita não acredita em Deus. Espiritismo é coisa do demônio. Espíritos não podem comunicar conosco. Não existe reencarnação. E o espírita não é cristão. Então nós vamos abordar esses 8 aspectos criados externamente acerca do espiritismo. Tudo ele baseado na doutrina espírita pura, Kardec. Nós vamos utilizar o Livro dos Espíritos, o Evangelho, para ali encontrarmos as respostas. Podem não ser válidas para as outras pessoas. Se eles não acreditam no espiritismo, como é que vão acreditar nas obras? Mas é para nós. E no final, eu darei para vocês as armas a qual vocês vão defender o espiritismo quando alguém criticar. Vou ensinar para vocês o método para vocês revidarem quando alguém criticar o espiritismo. Fiquem tranquilos que no final nós vamos falar sobre isso. Kardec fundou o espiritismo. Então, é a primeira questão que a gente escuta muito. Como escutamos? Assim, as pessoas muitas vezes chegam até, Kardec, você é da religião do Kardec, lá que Kardec fundou. Vamos entender melhor o que o Kardec, na verdade, fez. Wikipedia é uma enciclopédia aberta da internet, muito arriscada para consulta, inclusive. Tá? Porque muitas coisas lá as pessoas mesmas colocam e às vezes demora para alguém fazer uma correção e às vezes tem termos errados ou leva para uma parte enganosa. Porém, a definição acerca do espiritismo e de Kardec está muito bem colocada no Wikipedia da internet. Doutrina espírita, espiritismo ou kardecismo, é a doutrina codificada pelo pedagogo francês Hippolyte Léon Denisard Rivail, usando o pseudônimo de Allan Kardec. Está baseada em 5 obras básicas escritas por ele, através da observação de fenômenos que o mesmo atribuía a manifestações de inteligências incorpóreas ou imateriais, denominadas espíritos. Kardec não fundou o espiritismo.
Kardec simplesmente trouxe para nós toda a codificação, quer dizer, codificou, trouxe todas aquelas informações, reuniu tudo isso em 5 obras básicas que nós conhecemos e que hoje dão fundamento à doutrina espírita, que vocês vão ver daqui a pouco a diferença entre espiritismo e doutrina espírita. Então Kardec não fundou nada. Kardec não criou nada. Sim, a partir das suas informações, a partir das suas obras, é que isso vieram a público. Que hoje o Brasil é hoje o país conceituadamente maior país espírita do mundo. Que é onde se tem. Tanto que fundou na França, e a França é mínimo, muito pequena a população de pessoas espíritas. E o Brasil hoje destaca em tudo isso, baseado dentro do que Kardec nos traz. Mas não criou nada, não fundou nada. Kardec simplesmente foi aquele instrumento já preparado pelo plano espiritual para nos trazer essas informações que hoje serve de base para isso que nós conhecemos como espiritismo ou como doutrina espírita. Porque agora nós vamos pisar num terreno delicado. Espiritismo é religião? Pergunto para vocês. Podem responder. Quem acha que espiritismo é religião? Pode levantar a mão. Tá? Temos um pouco menos da maioria. Se eu falar que não é, será que vocês vão me convidar? A Patrícia vai continuar me convidando? Espiritismo não é religião, gente. Vocês vão saber agora. O que é espiritismo do livro O que é Espiritismo, do próprio Allan Kardec. Então ele começa, lá no começo, ele explica o que vem ser espiritismo. E uma definição bem clara. Espiritismo é, ao mesmo tempo, uma ciência de observação e uma doutrina filosófica. Como ciência prática, ele consiste nas relações que pode estabelecer com os espíritos. Como filosofia, ele compreende todas as consequências morais que decorrem dessas relações. Deu para entender alguma coisa? Talvez não. Eu ainda insisto que não é. Vamos para a próxima. Espiritismo como doutrina. O termo doutrina pode ser definido como um conjunto de princípios que servem de base a um sistema religioso, político, filosófico, militar, pedagógico, entre outros. Então nós vamos tirar o termo do espiritismo. Espiritismo é a ciência que consiste no estudo das relações que se pode estabelecer com os espíritos. O ESD é um espiritismo, onde você ensina, onde você estuda. Ah, mas então onde é que fica a religião? Doutrina espírita. Doutrina espírita é a religião, porque é na doutrina espírita que há a compreensão das consequências morais que decorrem destas relações. Então, se vocês pegarem o Livro dos Espíritos, ele não é um livro que se pode dizer religioso. Não tem nada de religioso o Livro dos Espíritos. O Evangelho segundo o Espiritismo é totalmente um livro religioso, porque nos faz aproximar de Deus. O termo religião vem do termo religarem, ligar ao mais alto, ligar até Deus. Então, espiritismo, não estou confundindo, só continuamos ainda, aceitamos. Mas vamos entender melhor. Qual é a sua religião? Sou espírita. Não vai mudar. Mas temos que entender que espiritismo é a ciência que estuda a relação que há entre o mundo material e o mundo espiritual. E a doutrina espírita é a consequência ou a compreensão disso que nos leva a acreditar em Deus, que nos leva a seguir os ensinamentos do Cristo. Então não muda nada, continua como religião. Mas para nós espíritas é bom sabermos a diferença do termo espiritismo, que o Kardec nos trouxe, porque Kardec não trouxe como religião. Ele não trouxe lá atrás como religião. Mas as consequências do estudo da doutrina espírita que nos leva a sermos religiosos. As consequências do estudo, da compreensão do espiritismo, que nos faz entendermos melhor a nossa vida em relação a Deus, em relação a Jesus. Então, não muda, mas fica bom para nós espíritas entendermos. Não precisa mudar nada, nenhum conceito, mas para nós vale a pena entender que espiritismo vem ser essa ciência que estuda a relação. E doutrina espírita é a prática daquilo que na ciência nós aprendemos. Espiritismo é coisa do demônio. Né? Eu até tinha colocado um outro demônio, e minha esposa veio ver a palestra e me fez tirar. Ele era bem feio. Ela falou, não, você não vai usar esse, está muito feio. Aí eu peguei um pouquinho mais tranquilo.
Porque dentro da doutrina espírita, o demônio não é tão feio como pintam. E nós vamos ver daqui a pouco. Porque eu já ouvi isso, e um dos parágrafos do texto da UOL, que fala dessa crítica que foi feita a Paula Fernandes, quando ela se declarou espírita, um testemunha de Jeová diz: poxa, eu não sabia que eu tinha uma porta aberta para Satanás em casa. E eu fechei essa porta quando joguei o CD dela fora. Então o conceito que ele tem é que, como ele descobriu que Paula Fernandes era espírita, ela abriu um caminho para Satanás. Então vem dizer que o espiritismo é coisa do demônio. Vamos ver melhor. Livro dos Espíritos, questão 131. Kardec pergunta: há demônios? No sentido que se dá essa palavra, e nós vamos entender por que ele diz ainda, no sentido que se dá essa palavra. Os Espíritos respondem: se houvessem demônios, seriam obras de Deus. Mas, porventura, Deus seria justo, bom, se houvera criado seres destinados eternamente ao mal e permanecer eternamente desgraçados? Será que então Deus seria capaz de criar seres maus e para sofrerem eternamente? Um dia um amigo meu já me tocou no assunto, quando eu disse que era espírita. Ele não usou essas palavras, que o espiritismo era coisa do demônio. Ele foi mais brando. Ele falou: não mexe com essas coisas não, mexe com essas coisas ruins aí. Você mexe com ruindade. Eu falei: ruindade? Aí ele não quis usar o termo, né? E eu falei: mas peraí, eu te convido a você ir, por exemplo, a minha casa, a qual eu frequento, o nosso lar, ele tem palestra todo dia. Tem palestra de segunda a segunda. Tem dias que tem até 3 palestras. São 14 dias, 14 horários diferentes de palestra no nosso lar. E eu te convido a você ir lá por uma semana, ou por um mês. E eu quero ver se algum dia, numa dessas palestras, vai ter alguém tirando o demônio, exorcizando, falando que vai tirar o demônio disso, o demônio daquilo. Desculpe, eu sei que ele é evangélico, mas na tua religião, toda hora que eu assisto na televisão, eu vejo o pastor falando que vai tirar o demônio disso, o demônio daquilo, vou expulsar o demônio. Nós não falamos do demônio na nossa religião, não nos preocupamos com ele. Olha, ele baixou a cabeça, ficou quieto e parou o assunto ali, porque, não vou dizer que ele viu que estava errado, mas dentro da doutrina espírita nós não abordamos o fato ou essa existência. Continuando no Livro dos Espíritos, vem a explicação por que Kardec pergunta na acepção da palavra. A palavra demônio não implica a ideia de espírito mau, senão na sua acepção moderna. Porquanto o termo grego daimon, de onde ela derivou, significa gênio ou inteligência, e se aplica aos seres incorpóreos bons ou maus indistintamente. Os homens fizeram com os demônios o que fizeram com os anjos. Como acreditaram na existência de seres perfeitos desde toda a eternidade, os anjos, e tomaram os espíritos inferiores por seres perpetuamente maus. Então, para nós da doutrina espírita, e se eles falam que é coisa do demônio, na verdade não. Temos sim espíritos maus que vão dar manifestação durante um trabalho mediúnico. E esses espíritos nunca vão ser expulsos. Vão ser espíritos tratados como irmãos e que precisam de auxílio, de amparo. Vão ser espíritos que serão conduzidos para o seu doutrinamento e nunca expulsos dentro de uma casa espírita. E o que até não acontece publicamente. Vocês vão ver que num trabalho público, vocês nunca vão ver uma manifestação, dificilmente, de uma manifestação, um exorcismo, etc. e tal. Isso fica limitado às reuniões mediúnicas. O espírita não acredita em Deus. Já ouvi isso, já encontrei em sites de outras religiões, onde diz que o espírita não acredita em Deus. E nós vamos nos utilizar do Livro dos Espíritos, na questão 1. Como eu havia dito desde o começo, vamos sempre basear nas obras básicas. Nós somos espíritas, nós vamos procurar dentro da explicação da nossa doutrina espírita. Se as outras pessoas não acreditarem, é o que nós acreditamos. Então, o que nós acreditamos é nessa definição que Kardec pergunta aos espíritos: o que é Deus? E vem a explicação. Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Bem rápido, direto. Inteligência suprema, não tem nada além dele, acima dele. Ele é o top, é o bambambam, mas o que ele não tem. E a causa primária. Querem ver que confusão? Deus criou o nada. Antes do nada, Deus criou o nada. Então foi Deus quem criou o nada. Então ele existiu antes do nada. Porque é a causa primária. Então ele que criou o nada.
Como é que nós vamos entender que Deus criou nada? Ele criou, é porque ele foi antes de tudo, até do nada. Até antes de existir nada já existia Deus. Ponto, acabou. Foi quem começou. Aí ainda no livro dos Espíritos, na questão 11. Será dado um dia ao homem compreender o mistério da divindade? Porque nós escutamos muito nas religiões, mistério de Deus. Né? Mistério. Não. A doutrina espírita explica. Quando não mais tiver o espírito obscurecido pela matéria, quando pela sua perfeição se houver aproximado de Deus, ele o verá e compreenderá. Então, o Espiritismo não renega a ideia que um dia estaremos junto de Deus. Não vai ser, como muitas vezes as pessoas dizem, morre e vai sentar do lado direito de Deus. Mas um dia nós vamos estar lá. Está meio longe. Pouquinho longe. Uns bilhão de anos aí, a gente chega lá. Tá? Mais umas 2 ou 3 mil encarnações aí, quem sabe, a gente já está começando a chegar lá pertinho dele. Assim, tipo assim, entre Londrina e Biporã, vamos estar aqui no Ceasa, mais ou menos, mas vamos devagarzinho, vamos chegar lá. Tá? Ainda no livro dos Espíritos, questão 13, a respeito de Deus. Quando dizemos que Deus é eterno, infinito, imutável, imaterial, único, onipotente, soberanamente bom e justo, temos ideia completa dos seus atributos? Aqui nós fechamos. Eterno, infinito, imutável, imaterial, único, onipotente, e é soberanamente justo e bom. Temos ideia dos seus atributos? Do vosso ponto de vista, e seus espíritos explicando, sim. Porque credes abranger tudo. Sabei, porém, que há coisas que estão acima da inteligência do homem, mais inteligente, as quais a vossa linguagem, restrita a vossas ideias e sensações, não tem meio de exprimir. Então, se nós fecharmos todo esse ciclo de Deus, ainda tem muito mais coisa que nós ainda não conseguimos entender. Chico Xavier, certa feita, foi levado por Emmanuel até o plano espiritual e foi tentado explicar para o Chico uma ideia melhor de Deus. E ele mostra, isso tem na internet, inclusive, um vídeo parecido com esse, onde ele fala, Chico, tá vendo essa bolinha aqui numa tela? É a Terra. E essa Terra vai se afastando. O Chico diz que chega uma hora que ele fala, para, mano, que nem eu estou entendendo. Ele já tinha afastado e mostrado a Terra, a galáxia, depois o universo. Foi indo, já estava na 18ª potência lá. E ele falou, para. Falei, mano, mas nem comecei a explicar o que é Deus para você ainda. O Chico falou, então não quero mais saber o que é Deus. Porque era tão grande a ideia de Deus que o Chico falou, não. Então, mano, não adianta eu querer entender Deus, porque eu não vou conseguir. Mano, foi realmente, nem eu ainda que estou aqui há mais tempo, entendo Deus. Da forma como deveria entender, lógico. O espírita não segue a Bíblia. Esse é batata, tá? Esse daí, já cansei de pessoas falarem, criticarem que nós não seguimos a Bíblia. Realmente o espírita não segue a Bíblia. Essa que nós conhecemos. O espírita não tem como hábito falar da Bíblia ou ter a Bíblia como referência nas suas palestras espíritas. Nós seguimos, sim, o Novo Testamento, que transformado ou adaptado, vamos dizer assim, ao Evangelho segundo o Espiritismo, a qual Kardec se preocupou em pegar os preceitos do Cristo que nos trazia as coisas de maior revelia, que nos trazia as passagens do Cristo, a qual nos traria mais ensinamentos. Nós pegarmos o Evangelho segundo o Espiritismo, vai ter muita coisa lá que não está lá, que está no Novo Testamento. Mas o Evangelho segundo o Espiritismo é baseado nas passagens do Cristo. Mas o que o Espiritismo tem a dizer acerca da Bíblia? Nós não devemos criticar, chutar, botar fogo. Não seguimos, não. Mas devemos respeitar. E, no Livro dos Espíritos, parte 1ª, capítulo 3. Kardec está com uma dúvida a respeito da Bíblia. E ele está consultando os espíritos. Essa parte, inclusive, é a qual ele não entende a cronologia do tempo. Porque na Bíblia narra algumas diferenças de tempo, principalmente a respeito do dilúvio. E ele não tocou no assunto como é que Noé consegue colocar todos os animais, e depois só lá os parentes, e depois tem toda a criação. Quer dizer, Deus criou, não lembro quantos anos depois inundou tudo, aí começa tudo de novo. Então ele está perguntando a respeito disso aos espíritos e põe a seguinte preposição. Kardec. Dever-se-á concluir
daí que concluir que a Bíblia é um erro? Porque não estava batendo as datas. Não estava dando muito certo a coisa. Não, resposta dos Espíritos. A conclusão a tirar-se é que os homens se equivocaram ao interpretá-la. Quando nós temos a Bíblia, temos que ter em ideia o seguinte. A Bíblia, ela simplesmente, não desmerecendo, muita da Bíblia narra a história do povo hebreu. São fatos relacionados à história do povo hebreu, a história do povo que existiu antes do Cristo, com muitas fantasias, muitas fábulas, muitos exageros. Existem sim passagens ali que revelam que houve a inspiração do plano mais alto. Não diretamente de Deus, como se dizem, mas de espíritos superiores. Vamos pegar determinadas passagens, salmos, que revelam ali ideias de espíritos superiores. Mas os homens se equivocaram ao interpretá-la. No Evangelho segundo o Espiritismo, na introdução, Kardec coloca muitos pontos dos evangelhos, da Bíblia e dos autores sacros em geral só são ininteligíveis, parecendo alguns até irracionais, por falta da chave que lhe faculte-lhes apreenda o verdadeiro sentido. Então nós vamos encontrar que Kardec explica que muitos pontos do Evangelho, da Bíblia, são meio inteligíveis, tem hora que até irracional. Quer ver um exemplo? Vocês sabem por que o adventista não come carne de porco? E eu fiquei sabendo também por que o muçulmano também não come a carne de porco. Eles consideram a carne de porco impura. Mas sabem por que ela é impura? Narra no Evangelho que Cristo estava indo de uma cidade a outra, que eu não me recordo o nome, e numa baixada foi avisado ao Cristo que haviam ladrões que estavam atacando as caravanas que por ali passavam. O Cristo, mesmo assim, insistiu de passar por aquela estrada. E ao se defrontar com os ladrões, bateu de frente com eles, diz o Evangelho que ele retirou o demônio que incorporava naqueles ladrões, atirou numa vara, que é um coletivo de porcos, e os porcos se atiraram de um desfiladeiro. Deste ponto em diante, o adventista não come carne de porco, porque diz que é uma carne impura, porque Cristo lá atrás jogou o demônio na carne de porco. Então, vocês entendem que ali é uma parte ininteligível. Falta o quê? Alguma coisa para ensinar um sentido melhor. Não é crítica. Nós não estamos criticando essa ideia deles. Nós não vamos criticar um testemunha de Jeová que não doa sangue ou não recebe sangue. Porque eles olham a gente também, olha que religião mais doida nossa, vamos chamar de religião. Nós acreditamos em espíritos, nós vamos ver daqui a pouco. Nós acreditamos em reencarnação, em vida após a morte. Nós acreditamos nessas coisas absurdas. Eles veem assim nós como nós vemos ele da mesma forma. Então nós temos que respeitar os seus conceitos e as suas ideias, porque as nossas são mais absurdas que a deles. Esta chave do entendimento está completa no Espiritismo, como já puderam reconhecer os que têm estudado seriamente e como todos mais tarde ainda melhor o reconhecerão. Colocar que as explicações estão no Espiritismo para nós é uma beleza. Fica difícil para o entendimento das outras religiões. Mas um dia eles vão poder encontrar e podem encontrar como está de portas abertas todos esses ensinamentos, onde justamente o Evangelho segundo o Espiritismo nos traz essa explicação. Querem ver o interessante até a respeito dessa religião, quando eu falei do adventista? Me inveja muito a religião adventista. Nós espíritas dedicamos 1h30 por semana para vir num culto. Aqui. O adventista pega das 6 horas da tarde da sexta-feira às 6 horas da tarde do sábado e se dedica esse dia para a religião deles. E nós achamos muitas vezes, vir dedicar 1 hora para a doutrina espírita. Querem ver outra coisa? Os muçulmanos fazem 5 orações por dia. Olha lá se a gente faz 1 ou 2 e muitas vezes dormindo quando vão fazer a última. E eles se preocupam em dedicar 5 momentos. Então, olha quanta coisa boa. A gente, não dizendo que eles têm coisa ruim, mas nós temos que invejar dos nossos irmãos de outras religiões. Hábitos que nós achamos exagerados, mas que nós não somos capazes de fazer 1/3, 1/10 do que muitas vezes eles fazem. Espíritos não podem comunicar-se conosco. Isso daí, e quando é incrível que quando eu coloco isso daí, adivinha qual é a imagem que me vem na cabeça? Padre Quevedo. Padre Quevedo colocava muito isso daí. Espíritos não podem se comunicar conosco. Ele sempre falou sobre isso. Sempre colocou, e eu lembro, no Fantástico, não é uma crítica, mas é a ideia que ele tinha.
Mas vamos entender melhor esse espírito não pode se comunicar conosco mesmo. 76. E o interessante é que eu li na tirinha que está aí no jornal isso daí. Que definição se pode dar dos espíritos? Kardec pergunta os espíritos. Qual a definição que podemos dar dos espíritos? Resposta. Podeis dizer-se que os espíritos são seres inteligentes da criação, povoam o universo fora do mundo material. Assim como a tirinha do jornal diz, e a menina até questiona, né, e eu coloco assim. Eles são inteligentes enquanto estão desencarnados, porque conseguem ver de uma forma mais ampla. Porque aí encarnam e viram idiotas, viram guerreiros, viram burros, perdem a inteligência, viram assassinos, exploradores, esquecem. Viram aqui e vão se utilizar dos meios, muitas vezes, da religião, da política, para roubarem, para desviarem fundos, para abastecer o seu próprio bolso. Vão destruir as matas, vão fazer guerras, vão matar as pessoas, vão entrar dentro de carro, atropelar as outras, vão sair embriagados. Quer dizer, enquanto eles estão desencarnados, são seres inteligentes. Aí me desculpa, nós incorporamos, ou reencarnamos, ou temos uma matéria, e nós esquecemos toda essa inteligência. Viramos seres burros da criação. Não nesse ponto, mas praticamente restringimos a matéria. Ficamos ali muito mais presos à nossa situação de seres encarnados. Então, enquanto espíritos, somos os seres inteligentes. Como a tirinha mesmo disse, tem a inteligência, mas ela está guardada dentro desse corpo, que nos impede de ampliar e ter uma vista muito maior. Nós brigamos muitas vezes por alguém que nos fechou no trânsito. Nós brigamos muitas vezes porque alguém olhou de mau jeito. Quantos casos aí tem acontecido aí de assassinatos, porque a pessoa olha uma para a outra e não gostou do jeito que olhou? Aonde está ser inteligente nisso daí? Um ser que amplamente é divulgado que ele não pode beber, a gente sabe que a bebida causa, mas ele ainda bebe, ainda pega um carro e ainda sai dirigindo um carro. Ou os seres inteligentes da criação, e aí vai um ponto principal da minha pessoa, não um dito do Espiritismo, quando eu vejo pessoas brigando para se diminuir a maioridade penal. Aonde está a inteligência? Achar que diminuindo a maioridade penal, desculpe, isso não é desejo isso não é vontade de punir, é desejo de vingança. É nós que temos um desejo de vingança, eu sou totalmente contra. Eu acho que antes de diminuir a maioridade penal, tínhamos que fazer uma outra coisa, diminuir a maioridade para se trabalhar. Minha filha está com 16 anos, já faz 3 meses que fez 16 anos, não conseguiu ainda fazer um convênio para poder ser uma menor aprendiz. E eu tinha 13 e trabalhava e não me atrofiei, não perdi braço, perna, cabeça, nada. Com 13 anos já trabalhava. Não perdi infância. E eu vejo hoje que o adolescente não pode trabalhar com 12, imagina. Mas pode sair aí, se criminalizando. Eu acho que deveria se mudar os conceitos a respeito do que fazer com o jovem que está indo para o mau caminho. Não para querer prender e jogar na cadeia, o que adianta? Você vai pegar um adolescente de 12 anos de idade, que fez um crime, e vai botar na cadeia. Com a lei que nós temos hoje, que com 2/3, 1/3 da pena você está solto, ele pode pegar 100 anos. Ninguém pode ficar no Brasil preso mais do que 30. Se ele ficar lá preso e ficou bonzinho, ele vai sair com 25, 26 anos, pós-graduado em violência. Porque cadeia não recupera ninguém. Mas o desejo de nós é nos vingarmos daquelas pessoas que cometeram um ato falho. Ninguém sai de casa, alguns saem, mas muitos poucos desses que cometem o crime saem de casa. Hoje eu vou matar 10. Alguns saem, principalmente nos Estados Unidos, com essa ideia. Mas aqui mesmo adolescente que sai muitas vezes para roubar, porque ele cria essa mentalidade que ele é muito mais fácil ele ganhar o dinheiro que trabalhar, porque não pode trabalhar. Né? Tem 14 anos, não pode trabalhar. Mas posso pegar uma arma e ir numa padaria, numa farmácia e roubar. E se sem querer disparar minha arma, eu não vou ser preso, não vou ser punido. Ele não sai com esse conceito. Ele sai para pegar o dinheiro fácil. Comprar o tênis, para fazer tudo isso daí. Então, esse é o ser inteligente da matéria que briga por pena de morte. Que eu tenho ouvido muito. Esse é o ser inteligente da matéria. Não, mas tem que punir com pena de morte. E eu já vi muito espírita falando isso. Esquece. Que a pena de morte não vai nos livrar. Vai livrar sim do espírito. Da vida dele. Mas o espírito continua. E vai retornar. Pode os espíritos conhecer os nossos mais secretos pensamentos?
O que vocês acham? Será que o Espírito conhece os nossos mais secretos? Muitas vezes chegam a conhecer o que desejarias ocultar de vós mesmos. Nem atos nem pensamentos se lhe podem dissimular. É assim, eu não quero pensar nessa coisa errada. É só falar que não quer pensar, você já pensou e o Espírito já captou. Ele pegou antes de você. Antes de você arquitetar a coisa errada, ele já está pegando. Então os Espíritos não precisam nem se comunicar com a gente. Eles já pegam tudo que nós fazemos, só pelo pensamento. E aí vem aquela que eu falo que é o top 5, né? Como lá do CQC, é o top 5 do Livro dos Espíritos acerca disso. Influi os Espíritos em nossos pensamentos e em nossos atos. Muito mais do que imagina. Influi a tal ponto que de ordinário são eles que vos dirigem. Então, não precisa nem eles aparecerem para nós. Eles muitas vezes estão dirigindo nossas atitudes. Muitas vezes para o lado bom e para o lado ruim. Mas espíritas, vou ensinar uma coisa. Parem de fazer uma coisa que nós temos o hábito de fazer. Porque nós nos tornamos espíritas e descobrimos que existem espíritos e espíritos maus que muitas vezes nos dirigem. Aí você faz uma coisa errada. Aí qual que é a desculpa que você dá? Não fui eu. Foi um espírito que estava do meu lado aqui. Me desculpe, eu falei mal agora de pouco, mas tinha um espírito que estava me obsediando aqui. Aí você faz uma coisa errada e joga a culpa no coitado do espírito. Às vezes o espírito mal está do seu lado e ele não fez nada. Mas você erra e joga a culpa nele. Aí ele olha e fala, não vou ficar mais perto de você não. Tudo é minha culpa. Eu faço uma coisa errada, o Fernando põe a culpa em mim. Eu piso na bola. Vou dar um exemplo comigo. 15 dias atrás bateram no meu carro, na traseira, mandei arrumar o para-choque do meu carro, no seguro da pessoa que bateu, e o para-choque do meu carro está branquinho, novinho. E eu fui sair de casa para ir para uma reunião no nosso lar, e eu fui dar ré. E o noivo da minha filha tinha deixado a caminhoneta dele um pouquinho avançada no meu portão. Como o meu carro tem isso filme, eu dei ré e veio, até que não veio mais. Aí a hora que bateu, eu saio e vejo a caminhoneta dele encostada no meu para-choque. Como um bom espírita, saí calmamente do meu carro. Imagina, né? Nós somos espíritas, né? Eu olhei bem calmo, saí, olha, puxa, precisava ter feito isso, né? Não tem problema, ralou meu para-choque novo. Não foi isso que aconteceu, tá? Eu estou simulando que vocês terem uma ideia do escândalo que eu fiz na hora que eu vi que eu tinha batido. Pois bem, saí escandalosamente de casa, berrando até certo ponto, né? E voltei depois, 1h30, 2 horas depois. A minha esposa, na hora que eu entrei dentro de casa, me olhou. Eu já sabia da burrada que eu tinha feito. Bonito, né? O papelão que você fez, né? Falei, Precisava agir daquela forma? Falei, Não joguei culpa no obsessor, porque eu tenho certeza que na hora que eu entrei dentro de casa, o obsessor saiu tudo dentro do meu carro. Eu falei, eu não vou ficar perto do Fernando, porque eu tenho certeza que ele vai entrar em casa e falar, amor, é que eu tinha um obsessor junto comigo. Eu tenho certeza que na hora que eu abri o portão de casa, ele falou, vamos embora, gente, porque o Fernando vai pôr a culpa em nós. Então vamos cair fora para a gente volta. Então muitas vezes nós somos pior que os nossos obsessores. E nós colocamos a culpa nele, porque é eles que nos dirigem, gente, nós somos pior. Tem hora que a gente faz tanta coisa que o obsessor olha para a gente, ai que vergonha eu estar junto dele. Eu não acredito que ele fez isso. Ainda diz que é espírita. Então, eles nos dirigem. Eles nos dão um palpite, mas nós somos terríveis. Então vamos, nós espírita, parar de pôr a culpa. Tudo bem, tem hora que é eles mesmo. Mas nós vamos dar corda. Aí nós sentimos aquele fervor e eles jogam a chama e nós botamos gasolina. Então, nós sabemos, os espíritos não podem se comunicar diretamente, quer dizer, é a ideia, mas fazem muito mais do que isso. Então, muitos aqui que não veem espírito, e eu sou um deles, graças a Deus não vejo espírito, não temos que se preocupar, eles vão estar aqui de volta de nós, sempre ali, falando coisas boas e falando coisas ruins. Aí nós vamos na próxima. Não existe reencarnação. Isso é o conceito básico. Porque a existência de espírito, até as outras religiões aceitam. Porque o católico aceita que você vai morrer e vai virar um espírito. Ou vai para o céu, vai para o inferno, ou fica no como é que chama lá, o do meio lá? O purgatório. Ou vai para um, vai para outro, ou fica no meio, esperando a definição, né, o julgamento. Mas reencarnação nenhuma das outras religiões aceita. Tá? Mas eu achei essa figura muito legal, que mostra que a evolução ela é maior, né? Mas mostra o espírito crescendo, nascendo, depois ele morrendo e vai indo. Nessa questão que é a reencarnação, e vamos ver o que nos diz o Livro dos Espíritos. 166. Como pode a alma, que não alcançou a perfeição durante a vida corpórea, acabar de depurar-se? Vamos pensar naquelas pessoas que nascem e têm uma vida muitas vezes sofrida.
Ou uma pessoa que nasce e tem uma vida desregrada. Desregrada, melhor. Então, onde vem como é que ela vai poder atingir a perfeição? Segundo muitas religiões, basta 5 minutos aos 48 do segundo tempo se arrepender dos pecados que vai para o céu. Então ele pode ter tido uma vida péssima, horrível, matado, violentado, roubado, feito tudo. Se aos 48 do segundo tempo ele se arrepender dos seus pecados, ele vai para o céu. Puxa vida, é fácil assim? Então, é o conceito que as outras religiões têm. Mas para nós, ele diz o seguinte: sofrendo a prova de uma nova existência, uma reencarnação ou uma nova oportunidade. Por que tem pessoas que nascem destinadas ao sofrimento? Já notaram? Quantas pessoas nós conhecemos que nascem? Tudo dá errado. Tudo dá errado. Parece que nada dá certo na vida dele. Tem uma vida, não dá certo no emprego, não dá certo no casamento. Parece que tem alguma coisa errada com ele. É porque Deus olhou para ele e falou: rapaz, não foi com a tua cara e você vai sofrer. É dessa forma. A doutrina espírita nos traz como realiza essa nova existência. Será pela sua transformação como espírito? Então, quer dizer, quando ele virar espírito, ele vai ter a oportunidade de resgatar os seus pecados? Como espírito? Não. O Espiritismo nos diz, depurando-se, a alma indubitavelmente, eu achava que não ia conseguir falar essa palavra hoje, experimenta uma transformação, mas para isso necessária é a prova da vida corporal. Então, quando nós desencarnamos, nós sofremos uma transformação, há uma evolução. Mas nós vamos voltar de novo a sermos quem? Aqueles seres que não são mais inteligentes. Vamos ter uma matéria, vamos esquecer tudo que nós fizemos. Vamos pensar, rapidamente. Eu desencarno. E a hora que nós chegamos no balanço final lá em cima, Fernando, vem cá, senta aí, vamos lá. Você fez isso, aquilo, aquilo outro. Aí fala as coisas boas, não, estou falando coisa ruim. Coisa boa não tem, eu estou achando 2 ou 3 aqui. Mas vamos para as ruins. Tem mais isso. Agora você tem que voltar e resgatar. Mas tudo isso... mas você fez tudo numa vida só? Não vai querer resgatar tudo numa vida só? Mas você ainda fez alguma coisinha boa. Você ajudou aqui, ajudou ali, isso valeu. Mas você vai ter que resgatar ou vai ter que vir buscar a compensação do mal que você fez. Então nós retornamos para a vida corporal esquecidos de tudo isso. Para nós termos essa outra oportunidade, que é a ferramenta. Deus não é justo? Bondoso? Dá a oportunidade para uns terem muito? Nós tivemos agora recente ali, em Londrina, alguém ganhou na Mega Sena. Então foi Deus que simplesmente falou: Fernando, não era eu não, tá? Olha, você está sendo tão bonzinho, acho que eu vou dar um prêmio da Mega Sena para você. Beleza, agora você vai ter 30 e poucos milhões que foi o prêmio e vai desfrutar a vida. Mas eu, de repente, com esse prêmio, posso mudar totalmente meu plano reencarnatório. Aí eu largo o espiritismo, deixo de fazer palestra, eu vou viajar, vou passear, poderia estar ajudando aqui e ali. Não, meu dinheiro não vai acabar, eu não posso ficar sem. Quer dizer, muda toda a minha vida. Muitas vezes a gente acha que a riqueza é uma prova boa. Mas é uma prova que vai trazer, muitas vezes, mais consequências para a próxima. A alma passa, então, por muitas existências corporais? Quanto será? Eu já falei que eu acho que eu devo ter mais 2 ou 3 mil. Sim. Todos contamos com muitas existências. Os que dizem ao contrário, pretendem manter-vos na ignorância em que eles próprios se encontram. Esse é o desejo deles. Então não cabe a nós tentar enfiar a goela abaixo de ninguém reencarnação. Deixa. Não vamos chamar ignorância porque nós somos melhores em inteligência. Ignorância porque falta o conhecimento. Falta a chave, que é o espiritismo, de explicar a questão da reencarnação. Então nós vamos ter, já tivemos muitas existências. Nós já andamos botando fogo em casa de espírita lá atrás, de médium. Opa! Dizem, né, e comenta muito que Minas, o movimento espírita em Minas é muito atribulado, sabe? Lá não há união nenhuma, sabe? Não criticando. Mas há uma confusão, já dita, inclusive, por Haroldo, quando esteve aqui, nós conversando com ele. É complicado. Lá tem 3 ou 4 associações espíritas. Né? Tem a Associação Espírita, a União Espírita Mineira, tem a Federação Espírita Mineira, então tem lá o pessoal de Uberaba que não se dá com o pessoal de não sei aonde. Então mas sabe por que é isso? Porque lá está reencarnando a maioria daqueles padres, daqueles bispos que trabalharam na Inquisição. E estão colocando lá como espírita. Por isso que a coisa briga lá, por isso que tem muitos movimentos paralelos da doutrina espírita lá, como tem em muitos lugares. Nós já tivemos, gente, nós estamos sendo espírita desse jeito agora a primeira vez. Prestem atenção, nós estamos tendo a oportunidade de estarmos num auge do espiritismo.
Vai ser espírita lá 30, 40, 50 anos atrás. Eu assisti ontem, por acaso, modo dizer, né? Tem um mês que eu abri o canal Telecine em casa, e ontem eu estava assistindo o jornal, e eu estava já a terceira bacia de sangue que eu tinha tirado da minha televisão, de tanto sangue que espirra à noite no jornal. E era 15 para as 8, eu mudando de canal no Telecine, tá lá, Chico Xavier, que acabado de começar. É agora mesmo, fiquei 2h30 assistindo o Chico de novo. E vi o que era ser espírita, o padre brigando com ele, o padre, aquele outro segundo padre, quem assistiu o filme. Então imagina o que era ser espírita lá. Alguém chegava para vocês há 30, 40, 50 anos atrás, qual a tua religião? Espírita. Qual que é a sua religião? Espírita. Eu não entendi. É espírita. Aí todo mundo já olhava. Tem um espírita. Hoje é o contrário. Você fala que é espírita, as pessoas vêm, nossa, você é espírita, que legal. Olha, me explica para mim isso, me explica para mim aquilo, né? Então, hoje, nesse movimento e nesse momento que nós estamos, e daqui a pouco eu vou reforçar isso daí, nós temos que agradecer a oportunidade e torcer para que na próxima nós voltamos ou tornamos a ser espíritas. Qual é o fim objetivado com a reencarnação? Expiação, melhoramento progressivo da humanidade. Sem isto, onde há justiça? Então a expiação é aquilo que nós erramos e viemos com a oportunidade de resgatar. É o melhoramento da humanidade. Ouvi que as pessoas dizendo que agora está pior do que antes, me desculpa. É um absurdo quando eu escuto, antigamente a violência era muito menor nada. Quando simplesmente alguém de um determinado governo decidia, derrubava todo aquele governo militar e matava todo mundo. Os mais antigos vão se lembrar como era antigamente. O pessoal queria uma terra, eles invadiam, matavam os donos e ficavam com as terras e acabou. Se matava uma mulher e tinha aquela questão, o homem podia matar a mulher não podia matar o homem. Tá? Se o homem suspeitasse que a mulher estava traindo, ele atirava, vinha com o revólver para o delegado, falou, matei porque me falaram que ela estava me traindo. Não, beleza, você defendeu tua honra, está mais do que certo. E vem dizer que antigamente era melhor do que hoje. Então há o progresso da humanidade. E sem isso, onde está a justiça de Deus? Deus não é justo? Simplesmente vem trazer uns para sofrerem e outros para terem as benesses da vida? O espírita, enfim, não é cristão. Esse último papo anterior a esse agora, quando ele logo assumiu, ele veio a público dizer que somente os católicos e os lá da Inglaterra eram cristãos. Então só eles e os... fugiu o nome do catolicismo na Inglaterra, é diferente, mas é igual, né? Tanto que o papa deles é o rei da Inglaterra, a rainha da Inglaterra. Os ortodoxos, não, eu vou lembrar o nome dos católicos lá da Inglaterra. Mas então diz que só os católicos e os anglicanos. Só os católicos e os anglicanos eram cristãos. O restante ninguém era cristão. Opa, peraí. Qual é a definição de cristão? Eu procurei na internet, até eu ia colocar, mas divaga muito. Fala que tem que ser batizado. Mas eu achei uma definição rápida. Cristão é aquele que segue os ensinamentos do Cristo. Bom, acabou. Tem outra definição melhor que isso. Livro dos Espíritos. Qual o tipo mais perfeito que Deus tem oferecido ao homem para lhe servir de guia e modelo? Dentro da doutrina espírita, Kardec pergunta aos espíritos, qual é o modelo e guia? A resposta, Jesus. Ponto. Simples. Esse é o modelo e guia que nós devemos seguir. Os espíritos, através da doutrina espírita, através de Kardec, nos ensina que Deus ofereceu como modelo e guia Jesus. Se nós seguimos Jesus, para o homem, Jesus constitui o tipo da perfeição moral que a humanidade pode aspirar na Terra. Deus oferece como o mais perfeito modelo, e a doutrina que ensinou é a expressão mais pura da lei do Senhor. Porque sendo ele o mais puro de quantos tem aparecido na Terra, o Espírito Divino o animava. Então Jesus é o modelo. Se para nós Jesus é o modelo, se para nós Jesus é o guia, logo nós seguimos ele. Se nós seguimos ele, somos cristãos. Deixa os outros falarem que não somos. Para nós, intimamente, somos. Porque agora, como eu havia dito no começo, eu vou ensinar para vocês qual é a ferramenta que todo espírita deve ter. Quando alguém vier criticar o espiritismo, quando alguém vier falar mal, quando alguém meter o pau, vocês não vão deixar de graça não, gente. Está aqui a ferramenta. Evangelho segundo o Espiritismo, na introdução, a autoridade da doutrina espírita. O espiritismo não tem nacionalidade. Então ele não é brasileiro, ele não é francês, americano, ele é mundial. Tem espiritismo, por isso que eu falo, daí a diferença. Manifestação ou intercâmbio do mundo material com o mundo espiritual, no Brasil, na Inglaterra, na França, na Dinamarca, em tudo que é lugar tem manifestação de espíritos. Não faz parte de nenhum culto existente.
Espiritismo, por isso que tem que saber a diferença. Não faz parte de nenhum culto. Há manifestação espírita em centro espírita, tudo bem, normal. Mas há manifestação de espíritos na Igreja Católica, no protestantismo, aí, nas igrejas evangélicas. Quando um pastor ora em línguas, ali está havendo uma comunicação mediúnica. Quando muitas vezes o padre mesmo vai fazer um sermão e as pessoas, nossa, o padre fez um sermão, há uma orientação do plano espiritual para o padre falar aquele determinado tema. Isso é espiritismo. Quando as pessoas muitas vezes se sentem inspiradas, pastores, sejam eles qual for, políticos, etc., tal, que vêm falar coisas, você fala, puxa vida, ali há uma manifestação, é um intercâmbio, é os espíritos agindo. Espiritismo. Nenhuma classe social o impõe, visto que qualquer pessoa pode receber instruções de seus parentes e amigos de além-túmulo. Cumpre que seja assim, para que ele possa conduzir todos os homens à fraternidade. Então, manifestação espiritual ou espiritismo existe em qualquer momento, em qualquer lugar, a qualquer hora. Mas aí vem a tal da ferramenta. A autoridade ainda da doutrina espírita. Você vê que é bem assim forte, está lá no Evangelho. A autoridade da doutrina espírita. Seu espiritismo, portanto, é uma verdade. Existe, está aí. Comunicação do mundo material e mundo espiritual. Não teme o mal querer dos homens, nem as revoluções morais, nem as subversões físicas do globo, porque nada disso pode atingir os espíritos. Então, quando alguém falar mal do espiritismo, cale-se. Deixa a pessoa falar. Deixa a pessoa meter o pau. Deixa criticar à vontade. Nós não precisamos defender o espiritismo. Nós não precisamos de uma espada, nós não precisamos de uma Bíblia, do Evangelho, de um livro dos Espíritos. Deixa as pessoas criticarem. Quando vocês se sentirem ofendidos, bata nas costas da pessoa e fala assim, meu irmão, eu vou morrer, você vai morrer. Quem chegar primeiro vai ter certeza quem estava certo e quem estava errado. Pronto. Acabou o assunto ali. Veja o espiritismo dessa forma. Pense o espiritismo, e muitas vezes acontece isso conosco, como nós numa ilha, sozinhos. Seja no trabalho, que muitas vezes só você que é o espírita. Seja na escola, onde só você é o espírita. Seja na sua família, onde só você é o espírita. Já viram nessa situação em que só nós estamos ali isolados, perdidos, mas de repente vem alguém lá de longe. E nós estamos sozinhos nessa ilha, que é o espiritismo. E esse alguém muitas vezes está ali de braços abertos, não por querer te abraçar, mas sim pedindo ajuda. E nós temos que estar de braços abertos nessa ilha sozinha, prontos para recebê-lo. Pronto para receber esse irmão, que é mais um. Então não cabe a nós queremos transformar ninguém em espírita. Vai ser o tempo, vai ser a necessidade. Vocês se lembram dessa figurinha aqui? Os mais velhos vão se lembrar. Os mais novos não vão nem saber o que é isso. Eu me assustei quando eu vi isso daqui. Porque isso aqui é da década de 80. Os mais novos aí, mais nascidos depois disso daí, tem uma ali que já deu uma risadinha, que tem certeza que ela nunca conheceu isso daqui. Na década de 80, eu dei um trabalho achar essa figurinha aqui, porque a maioria está em pé. E eles estão peladinhos. Tá? Eles ficam peladinhos mesmo. Pode ver que tem até o peitinho da menininha lá. Imagina isso hoje, mas naquela época tinha o menininho com a pintinha ali e a menininha com a pintinha também, eles em pé. Era a maré. E era legal, isso aqui não tinha internet naquela época, tinha umas figurinhas, né? Então hoje, dia dos namorados, o namorado comprava uma figurinha daquela, a maré levar a namorada para o cinema, a maré convidá-la para jantar. Então tinha as frases, né? Era bonitinho, bem safadinho, né? Mas vamos fazer o seguinte, né? Estamos numa casa espírita, né? Vamos tirar isso daí, vamos acabar com... E vamos tirar também o termo e mudar. Ser espírita é. E eu me utilizei de Valdo Vieira em Conduta Espírita, ditado pelo espírito de André Luiz, e coloquei algumas vertentes. Na via pública, ser espírita é demonstrar com exemplos que o espírita é cristão. Em qualquer local, a vinha do Senhor é o mundo inteiro. Consagrar os direitos alheios, usando cordialidade e brandura, com todo transuente, seja ele quem for. O culto da caridade não exige circunstâncias especiais. Ser espírita, perante os irmãos de outras religiões, é silenciar a todo impulso a polêmica com irmãos aprisionados a capricho de natureza religiosa. Toda imposição em matéria religiosa revela fanatismo. Então nunca devemos impor espiritismo. Ser espírita é nunca querer impor espiritismo a ninguém. Ser espírita ainda perante o corpo é que o corpo é o primeiro empréstimo recebido pelo espírito trazido à carne. Quando vocês forem embora, ele fica. Vocês não vão poder levar ele. Por motivo algum, desprezar o vaso corpóreo de que dispõe
por mais torturado que ele seja. Na terra, cada espírito recebe o corpo de que precisa. No Evangelho segundo o Espiritismo, vamos ter uma mensagem. Fora da caridade não há salvação. Meus amigos, agradecei a Deus o haver permitido que pudesseis gozar a luz do Espiritismo. Não é que somente os que a possuem hajam de ser salvos. É que, ajudando-vos a compreender os ensinos do Cristo, ela vos faz melhores cristãos. Esforçai-vos, pois, para que os vossos irmãos, observando-vos, sejam induzidos a reconhecer que o verdadeiro espírita e o verdadeiro cristão são uma só e a mesma coisa, dado que todos quanto praticam a caridade são discípulos de Jesus, sem embargo de seitas a que pertençam. Só foi dito por Paulo, apóstolo, por Kardec no Evangelho segundo o Espiritismo. Mas eu vou contar uma história rápida para encerrarmos a nossa palestra. Imaginem vocês numa noite escura, sem lua e sem estrelas. E vocês têm que percorrer uma estrada longa. E antes de sair nessa estrada, não há luz nenhuma. E é dito para vocês que essa estrada tem pedras, buracos, e que há um precipício. Você sai ciente disso. Pé por pé, passo por passo. E ao caminhar por essa estrada, você vê pessoas passando rápido ao seu lado. Pessoas com mais pressa. Pessoas mais desinteressadas. E você começa a caminhar rápido nessa estrada. De repente, tropeça em pedras. Cai. Tropeça em buracos. Cai. Se suja, se machuca. Levanta e continua caminhando nessa estrada. Mas eis que de repente você se esquece e cai num precipício. Ninguém te ajuda. Você está só. Mas imagine essa mesma estrada. Mas antes de sair nessa estrada, alguém lhe dá uma luz. Alguém te dá um foco de luz. E você sai caminhando por essa estrada, iluminando as pedras, os buracos, inclusive o caminho pelo precipício. E se chegar a cair nesse lugar, alguém poderá ver o facho de luz que você vai direcionar. Agora imagine essa mesma estrada quando você sai com esse facho de luz, e a qual nós damos o nome de doutrina espírita. Esse facho de luz muitas vezes nos é dado no sair dessa estrada. Nos é dado o ensinamento, o conhecimento da doutrina, que vai nos clarear e não vai nos alertar das pedras, dos buracos. Aí se você cair, de quem é a culpa? É nossa. Que muitas vezes não soubemos iluminar suficiente o lugar por onde passávamos. Muitas vezes apagamos a luz ou muitas vezes abandonamos ou deixamos ela de lado. Mas como dito, e não por acaso no Evangelho segundo o Espiritismo, hoje que foi lido, a casa muitas vezes é construída numa base forte, a doutrina espírita está lá numa base forte. Nós não precisamos nos preocupar com as chuvas, não precisamos nos preocupar com o vento, porque o alicerce é uma rocha forte. Então, como eu havia dito, cabe a nós, não cabe a nós queremos defender com unhas e dentes a doutrina espírita. Cabe a nós pegarmos esse facho, iluminar o nosso caminho e muitas vezes estar de braços dados com outras pessoas para caminhar junto àqueles que não têm a luz, sem ter que acusar, sem ter que querer dizer que ela tem e você não tem. Ou você não tem, você tem e ela não tem. Mas aí tem um detalhe. Cristo nos disse: quem a muito foi dado, muito será cobrado. E para nós foi dada a doutrina espírita. E nos será cobrado depois pelo uso que nós fizemos desse conhecimento e dessa possibilidade que hoje temos de melhorar a nossa vida e melhorar dos irmãos que estão junto conosco. Uma boa noite a todos e muito obrigado.